Aqui no 3ds Max, continuando os estudos, nós temos os menus de criação. Aqui no Standard Primitives, nós temos o Box, Sphere. Lembrando que o ideal é sempre criar ou na vista top, ou na perspectiva, ou na vista isométrica, que apertando o U ele muda para orthographic. Então ele vai ter o comprimento, a largura e a altura. Essa é a base de criação de todos os objetos. Subdivisões, se você colocar aqui, aparentemente ela não aparece aqui, mas aqui ela está aparecendo aqui é devido ao menu de configuração dos shades. Se você colocar o Edge Faces, ele vai aparecer as edges. Então você consegue fazer várias subdivisões de acordo com a necessidade. A mesma coisa na Sphere, só que a Sphere você vai trabalhar de uma forma diferente. Ela tem a quantidade de segmento. Você tem o Hemisphere, que é onde você corta ela. Tem essas opções, Slice, mesma coisa, no outro sentido. Você consegue fazer as divisões que você precisa. Base de pivot, que ela vai mudar o pivote do centro para a base da esfera. Isso aqui você vai achar em todas as geometrias. Generate Mapping Coordinates, que é um mapa de coordenadas, não sendo necessário aplicar um VW, mas geralmente a gente aplica justamente para configurar o mapeamento conforme a gente acha necessário. O cilindro. Você tem as subdivisões. Mesma coisa aqui no Cap Segments, você consegue dosar em cima. Sides, mesma forma. O Smooth você deixa ele suave ou não. Suavidade automática do 3ds Max na hora do render. Lembrando que de acordo com a geometria que você cria, você vai precisar de mais subdivisão. E vai sempre tem que dosar de acordo com a cena e o necessário. Lembrando que quando você está modelando em Hard Surface ou Organics, a gente vai ver isso mais pra frente. Quanto menos polígonos, melhor. Mesma coisa, Slice. Fazer um queijinho. Torus, mesma coisa. Todos os objetos eles seguem mais ou menos o mesmo parâmetro de criação. Você consegue fazer diversas brincadeiras com o que tem. Teapot, o padrão do Max, para muitos exemplos são feitos com eles. Text Plus, você vai criar o texto, editar e tem vários parâmetros de configuração. Aqui tem os outros, eu aconselho testar. A Geosphere ela tem um parâmetro diferente. Tudo vai depender do seu objetivo, da sua modelagem. Extends Primitives, geralmente eles possuem uma subdivisão um pouco diferente da criação dos outros objetos. Eles são mais subdivididos. Então muitas vezes eles não só criam para cima como o chamfer box, mas ao você criar ele clicando no botão da esquerda, ele muda a opção para, por exemplo, fazer um chamfer box. Tá vendo? Ele sempre tem uma configuração a mais. Torus Knot, muito bom esse aqui para fazer nó de corda, ajuda bastante. Falando aqui das splines, você cria a spline normalmente clicando. Se você clicar e segurar, ele tende a criar uma curva.
Você tem as opções já de criar corner, smooth ou bezier. Então, ao selecionar o vértice, vindo aqui no painel Modify, você consegue mudar para bezier corner, bezier corner. A bezier corner ela funciona individualmente, pela vista top é mais fácil. Você consegue mudar os parâmetros dela. Então você tem que ir no Interpolation, você consegue aumentar a subdivisão do seu arco. Lembrando que ao gerar uma geometria, por aqui, ó, Enable em Render e Enable em Viewport, você consegue renderizar um shape. E tá vendo, ele fica já com as subdivisões. Você consegue ver o que você está fazendo. Tem opção de retângulo também. Você consegue rotacionar para dentro ou para fora para digitar os valores. As splines seguem todas essa mesma base. Isso que eu fiz aqui agora é um exemplo interessante porque eu estava dentro do segmento da linha. Se você tiver com a linha selecionada assim, você vai deletar dentro do vertex, segmento ou spline, isso em qualquer objeto. Ao deletar, o objeto está nulo, mas ele continua existindo. Então ele consta como um objeto nascendo do seu 3ds Max. Isso tem que tomar bastante cuidado na hora de deletar para não ficar lixo no programa. Os outros objetos eles seguem os mesmos parâmetros também. Vê que as configurações ficam automáticas do primeiro que eu gerei. Você tem o círculo. Ao clicar com o botão da direita em qualquer spline que você cria, em qualquer uma você consegue converter para spline. Se você converter para poly, ele vira um polígono. Você vê que não tem opção de vértice ou segmento, você consegue converter para spline. Ele vai te dar as opções de edição. Aí você consegue fazer a edição necessária. Então você tem o arco. Minigon você tem polígonos. Text geralmente a gente usa para escrever e usar com outro comando que é o extrude. Freehand é você clica e segura, você desenha manualmente. Você tem a opção retângulo, normal, elipse, donut, star. Você já tem uma configuração um pouco mais complexa porque você consegue diminuir a quantidade de pontas, diminuir e aumentar. Você consegue colocar raio. Vou colocar aqui 20 e 20, tá vendo? Você consegue, de acordo com o tamanho do raio, suavizar. Você consegue fazer alguns elementos bem interessantes. O helix, você consegue fazer molas ou qualquer outro tipo de objeto que você veja ou imagine. Então aqui você tem aqui no turn, você coloca aqui a quantidade de voltas que você quer, a altura dos raios, vamos supor que é do mesmo tamanho, a quantidade de curva que você tem pela altura, e aqui você modifica a altura do seu objeto. Você pode fazer uma boa configuração aí. O section é um retângulozinho diferente para fazer corte. Bom, a criação de objetos é basicamente isso, não tem muitas coisas. As outras coisas a gente vai vendo de acordo com o que a gente for trabalhando no curso. Portas genéricas, compound objetos, que na verdade não é uma criação necessária, mas é uma modificação. Então tem bastante opção aqui.
Compound Shapes é para emendar os splines, tá vendo? Tem várias opções de criação que, de acordo com a necessidade, você pode fazer. Tá vendo? São objetos que estão aqui, pode serem úteis. Então a gente tem aqui também nas luzes, Photometric, Standard, Corona, V-Ray, se tiver o V-Ray instalado, o Arnold, Standard. Então nas Photometrics aqui, a do Corona, você tem a Corona Light básica. A gente vai estar vendo as configurações dela mais pra frente, quando chegar na parte de iluminação. Corona Sun, câmeras, Corona Canon. Se você não estiver usando o Corona, você vai usar a Standard. O parâmetro de configuração das câmeras geralmente muda um pouquinho a disposição, mas seguem o mesmo princípio. Você tem aqui o menu de helpers. Eu geralmente uso aqui o tape, que é para medir, mas são auxílios para animação e outros efeitos. Tem várias outras coisas aqui também. As forças. Aqui você tem as forças, defletores, Geometric Deformable. Isso aqui você modifica as geometrias. As forças você usa quando estiver usando partículas. Aqui você tem outros menuzinhos aqui no Systems. Você tem o Biped para fazer o rig de pessoas de uma maneira com captura de movimento. O Daylight System padrão do Max, aqui não, você pode trocar a Light para Corona Sun. Só que ele não tem, você teria que, se for usar a Corona Sun, você tem que tirar o Skylight. Sempre tá fazendo bastante brincadeira aí com os objetos do 3D Max, bastante opção. A gente acaba focando um pouco mais nas standards, extents e nos shapes. E a gente vai estar trabalhando muito com isso aqui, além dos modificadores. A gente vai ver várias ferramentas aqui durante o processo inteiro.